Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, que todos vocês possam sentir o nosso abraço fraterno, esse abraço da nossa Casa Fabem, tanto aos tarefeiros da casa, aos frequentadores e aqueles que estão nos dando o prazer, né, de assistir essa palestra e de orarmos todos juntos, porque hoje é o dia do nosso encontro da tarde, é a nossa tarde de compartilhar energias boas, pensamentos positivos. Lembrar vocês, né, para o nosso copinho da água ou a garrafa, fica a critério de cada um. Então, nós vamos agora convidar a Juliana Merson para a nossa leitura preparatória. Boa tarde, Terezinha. Me ouve? Boa tarde, tudo tranquilo. Boa tarde a todos. Leitura de hoje é uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Coragem, de Chico Xavier. O título é Passo de Luz. Nas tribulações ou discórdias que nos agravem os problemas da vida, recordemos a necessidade de certo donativo, talvez dos mais difíceis na beneficência da alma. O primeiro passo para o reajuste da harmonia e da segurança. Isso significa para nós um tanto mais de amor, ainda mesmo quando nos vejamos ilhados no espinheiro vibratório da incompreensão. Por vezes, é o lar em tumulto reclamando a tranquilidade, a face do desentendimento entre criaturas queridas. Noutras circunstâncias, são companheiros respeitáveis em conflitos uns com os outros. Em algumas situações, é o estopim curto da agressividade exagerada nesse ou naquele amigo, favorecendo a explosão violenta. Em muitos lances do caminho, é o sofrimento de algum coração brioso e nobre, mas ainda tisnado pelo orgulho a ferir-se. Nessas horas, quando a sombra se nos estende à vida, em forma de perturbação e desafio a lutas maiores, bem-aventurados sejam todos aqueles que se decidam ao primeiro passo da benevolência e da humildade, da tolerância e do perdão, auxiliando-nos na recomposição do caminho. Onde estiveres, com quem seja, em qualquer tempo, e tanto quanto puderes, dá de ti mesmo esse acréscimo de bondade, recordando o acréscimo de misericórdia que todos recebemos de Deus a cada trecho da vida. Alguém nos injuria? Suportar com mais paciência. Aparece quem nos aflija? Disciplinar-nos sempre mais na compreensão das lutas alheias. Surgem prejuízos? Trabalhar com mais vigor. Condenações contra nós? Abençoar e servir constantemente. Em todas as situações nas quais o mal entreteça desequilíbrio, tenhamos a coragem do primeiro passo, em que a serenidade, o amor, a humildade e a paciência nos garantam de novo a harmonia do bem. Assim seja. Que assim seja. Agora o Carlos vai fazer a nossa prece inicial. Boa tarde a todos. Uma tardezinha de frio, de aconchego. Então, vamos fechar nossos olhos e elevar nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, que nos ilumina e nos guia. Obrigado, Mestre, por esta tarde. Obrigado por estar aqui. Abençoa todos aqui presentes. Abençoa nosso palestrante. E abençoa também o dia de hoje, em especial aos namorados. Aqueles que estão começando um relacionamento.
e para que seja baseado no amor e no respeito. Abençoa aqueles que já se foram para o plano espiritual, nossos desencarnados. Que a paz do Senhor esteja sempre conosco, que assim seja. Amém. Agora nós vamos convidar, né, o nosso palestrante da tarde, o João Marcos. Boa tarde a todos. Todos me ouvem? Ouvimos, tudo tranquilo, João Marcos. Você vai falar sobre o tema Olhai os lírios do campo, né? Exatamente. Então, seja bem-vindo, fique à vontade. Obrigado. Sempre um prazer estar aqui com vocês, gente, agradecendo a caridade da oportunidade em forma de trabalho no Evangelho, da paciência de vocês, do acolhimento, que é sempre muito carinhoso. A gente vai tentar falar um pouquinho, vai tentar trazer algumas reflexões sobre o capítulo 6 do Evangelho de Mateus, ainda no Sermão do Monte, falando sobre os lírios do campo, que está contido na parte das 3 proibições. A gente já vai explicar tudo isso e eu gostaria que, para a gente começar, a gente compartilhasse uma telazinha, se for possível. Eu queria compartilhar com vocês essa telazinha. Deixa eu achar aqui, gente. Não é essa. Deixa eu ver se é essa daqui. Ok. A partir de agora, se alguém não estiver vendo a apresentação, por favor, sinaliza para a gente poder tomar as devidas medidas. E lembrando a vocês que a partir de agora eu não vou poder enxergá-los, porque eu vou fechar essa janelinha que fica aqui no alto da apresentação. Então, se acontecer qualquer imprevisto durante a apresentação, eu solicitaria a vocês abrirem o microfone e me avisarem, por gentileza. Então, como a gente estava falando para vocês, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 6 do Evangelho de Mateus, ainda no Sermão do Monte, que na tradução do Haroldo Dutra Dias está intitulado como as 3 proibições. As 3 proibições englobam o capítulo 6, verso 19, vão até o capítulo 7, verso 6. São 3 proibições, como a gente falou, e as 3 são: a primeira, não entesoureis para vós tesouros sobre a terra, e Jesus explica cada uma das proibições. Pois, onde está o teu tesouro, ali estará também o seu coração. Então, não adianta a gente querer apatrimoniarmos-nos dos bens materiais que são transitórios e efêmeros. É importante que o coração do homem esteja voltado para os bens eternos e infinitos da espiritualidade, da vida maior. E por que eu estou explicando cada uma das 3 proibições? Os senhores vão perceber que elas estão interligadas e para o entendimento de qualquer uma das 3 é necessário o mínimo entendimento das outras 2. Então, a segunda proibição é: não podeis servir a Deus e a Mamon, pois ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. E é importante que a gente atente para essa segunda proibição no seguinte sentido: Jesus não está falando que você tem que odiar um para amar o outro, tem que se apegar a um para amar o outro. Jesus, na sua imensa sabedoria do nosso Cristo planetário, não podia nos ensinar diferente de que os bens e as posses materiais são necessárias para que nós possamos desenvolver os nossos projetos reencarnatórios e, assim, realizarmos o processo evolutivo de expiação e provação dos nossos conhecimentos, da nossa amplitude intelectual e moral, e cooperarmos com o Deus maior e o nosso Mestre Jesus na obra do planeta Terra, que são, segundo a doutrina dos Espíritos, os 2 motivos pelos quais nós reencarnamos. Primeiro, que a gente possa expiar e provar dentro da nossa proposta evolutiva, do projeto encarnatório, e segundo, cumprir a parte que nos cabe dentro da imensa engrenagem da obra universica de Deus. Então, a gente não pode servir a 2 senhores, Jesus nos fala. Mas isso não quer dizer que para servir a um, tem que se desprezar ou odiar o outro. E nós veremos
na nossa reflexão de hoje, que é necessário que nós achemos a justa medida entre aquilo que nós precisamos e aquilo que nós desejamos. Aquilo que nós precisamos para a nossa evolução intelecto-moral e aquilo que nós desejamos, para que isso que nós desejemos nos impulsione naquilo que nós precisamos. E a terceira e última proibição, segundo o capítulo de Mateus, já no capítulo 7, não julgueis para que não sejais julgados, pois com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, sereis medidos. Começando, então, dentro da nossa proposta, a gente tem que entender que a gente hoje vai falar sobre a segunda proibição, né? Não podereis servir a Deus e a Mamon. Só que essa proibição começa com a seguinte frase que Jesus teria dito segundo a narrativa de Mateus, né? Entre os versículos 25 e 34. Jesus começa dizendo assim: ninguém pode servir a dois senhores. E é importante que a gente entenda que a noção de a noção de servir, quer dizer o seguinte: você não pode se dedicar legitimamente, unicamente, ou fielmente, lealmente a dois senhores. Você tem que ter somente um senhor. E a noção de senhor, principalmente na cultura da Palestina, na época de Jesus, é importante que a gente entenda que o senhor era aquele que manda e desmanda. Ele é aquele a quem você deveria ser leal e fiel. E isso que Jesus nos traz nessa fala não é nenhuma novidade nem para o povo judeu daquela época e muito menos para nós hoje. O povo judeu da época sabia que pela lei mosaica ele só poderia servir a um Senhor, que é Deus. Por isso que depois Jesus complementa: não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon era um deus típico dos pagãos da época, um deus típico dos gentios, que representava tudo que era recurso material. E os judeus, inclusive, na cultura rabínica, e Mamon é uma palavra em aramaico, na cultura rabínica e no aramaico, Mamon queria dizer tudo aquilo que é material e distingue-se do que é espiritual. Mas todos eles sabiam que essas posses materiais eram necessárias para que o homem galgasse os seus degraus em direção ao seu Senhor único e maior, que era Deus. Então, Jesus, quando diz que ninguém pode servir a dois senhores, ele está querendo dizer, na verdade, você pode até ter as posses materiais a seu dispor, mas não se esqueça que elas são um usufruto. Elas são colocadas no seu projeto reencarnatório, elas são colocadas na sua existência, a partir da vontade de Deus e na esperança de Deus, principalmente, que você as use para galgar os seus degraus evolutivos em direção ao Pai. E Jesus ainda explica: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará a um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. E aqui, para reforçar o que a gente já falou até agora, não quer dizer, e é importante que nós entendamos isso, que você deva odiar um para amar o outro. Tanto é que Jesus faz esse jogo de palavras. Se você tentar servir dois senhores, ou você odiará um e amará o outro, ou você se apegará a um e desprezará o outro. Eu espero que consiga ficar claro para os senhores e as senhoras o seguinte: que não é necessário para amar a Deus odiar o que é do mundo. Não é necessário para se apegar à divindade e às coisas espirituais desprezar as coisas do mundo. Muito pelo contrário, a gente precisa delas. Nós precisamos aprender a usá-las a favor da obra divina que se constrói começando em nós. Então não é necessária essa dicotomia. Você não precisa odiar o mundo para amar a Deus. Você não precisa desprezar as coisas materiais para se apegar na vida futura e espiritual. Para a gente poder começar a sedimentar esse raciocínio, esse argumento, eu vou pedir a ajuda do Emmanuel. Está no Livro da Esperança, capítulo 47, quando Emmanuel nos ensina o seguinte: dinheiro de sobra é o amigo e servo que a divina providência te envia para substituir-te a presença onde as tuas mãos, muitas vezes, não conseguiu chegar. E é importante que a gente comece pensando do material, da posse. Porque quando nós estudamos a doutrina dos espíritos, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, você entende que caridade vai muito além de você distribuir os bens materiais. Caridade vai em auxiliar, em cooperar com seu irmão na edificação intelecto-moral dele, tanto quanto na sua. Mas Emmanuel nos lembra que o dinheiro que sobra, a posse material que sobra, aquilo que te é supérfluo, é exatamente a primeira
ferramenta simples, direta, que você pode ter para começar a servir a espiritualidade, servir a Deus, usando o que te é usufrutuário de posse material. Mas, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, item 11, Kardec, a instrução dos espíritos, Chevreul, um espírito lá em Bordeaux, nos fala o seguinte: para nós fazermos essa caridade, para que nós possamos usar com sabedoria aquilo que Deus nos faz usufrutuários, independente de se é material ou não, a gente tem que ir às origens do mal, à origem da ignorância da lei divina. E para isso é preciso que a gente primeiro alivie a dor daquele que está ao nosso lado. Então ele diz, alivia primeiro e em seguida informa-te e vê se o trabalho, os conselhos mesmo, a afeição não serão mais eficazes do que a tua esmola. Ele pede o seguinte, sim, realmente a parte material, aquilo que te sobra da sua posse material, aquilo que te sobra do empréstimo material que Deus te faz, é sim a maneira mais fácil de cooperar com o outro. Mas não se esqueça, alivia primeiro. Tudo bem, pode ser um alívio, inclusive material, mas em seguida você se informa o que você pode fazer além, o que você pode dispor do seu intelecto e da sua moralidade em prol da edificação intelecto-moral desse irmão a quem você pretende cooperar. Porque, às vezes, um abraço, um olhar, parar para escutar, vale mais do que qualquer esmola, qualquer partilha material. Somos seres que somos movidos por afetos, e pelos afetos nós vamos nos ajudando a nos melhorarmos como seres humanos. Então, mais do que qualquer supérfluo, mais até do que um sacrifício material que você pode fazer, como é o caso do óbolo da viúva, que deu até muito mais do que ela tinha. Né? O óbolo, a menor moeda monetária da cultura judia da época de Jesus, era o óbolo. E ela deu talvez a única moeda, o único dinheiro, a única posse material que ela tinha naquele momento, mas ela entregou no gasofilaço e fez suas orações, confiando em Deus, que através daquela oferta ela estava agradando ao Pai com o melhor que ela poderia naquele momento. E guardem essas palavras, porque talvez seja uma das maiores conclusões que nós vamos ter hoje. O que Jesus quer da gente é que nós tenhamos consciência daquilo que de melhor podemos usar para cooperar com os irmãos à nossa volta. Isso é o cerne da nossa lição de hoje. Qual é o melhor que eu tenho, independente se esse melhor é material ou é espiritual, mas eu tenho consciência do melhor que eu tenho para cooperar com os demais, tanto na base material quanto na base espiritual. E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo nos chama a atenção na instrução dos Espíritos do capítulo 16, falando, tudo bem, alivia o que é material, mas vai lá e observa aquilo que você pode cooperar e aliviar no âmbito espiritual também. Porque, às vezes, as coisas espirituais, as coisas impalpáveis, insensíveis do espírito, elas causam uma consequência muito mais importante na evolução daquele ser do que qualquer posse material que você vier a dividir com aquele irmão. E aí Jesus fala, por isso, por não poder servir a dois senhores, por não poder servir a Deus e a Mamão, por isso eu vos digo, não vos inquieteis por vossa vida, com o que comereis, nem por vosso corpo, com o que vestireis. E quando Jesus fala, não vos inquieteis, se você olhar a nota de rodapé da tradução do Novo Testamento do Haroldo Dutra Dias, ele quer dizer que esse sentido grego primitivo da palavra inquietar quer dizer não se tornar ansioso. E o que é ser ansioso? É se preocupar demasiadamente, sem justificativas racionais. Então, se inquietar é uma prova de falta de fé, é uma prova de fé vacilante, é uma prova de descrença de que nós todos somos amparados por uma entidade sublime e excelsa chamada Jesus, o Cristo, que está a serviço direto de Deus. Então, quando você se inquieta, você está como se dizendo que Jesus provavelmente te abandonou, e isso é impossível, porque no último capítulo de Mateus, Jesus deixa claro para a gente, eis que estarei convosco até o final dos tempos. Então, ele nunca nos abandona.
E se ele nunca nos abandona, e se ele é o nosso bom pastor, o nosso divino amigo, se ele é a porta das ovelhas, o pão da vida, a luz do mundo, se ele estará conosco até o último dos dias, por quê? Qual motivo lógico nós temos para nos inquietar, para nos tornarmos ansiosos, além da nossa ignorância da lei divina? Então, o nível de inquietação nosso, ele é diretamente proporcional ao nosso nível de ignorância da lei divina. Então, toda vez que nós nos inquietarmos daqui para frente, eu convido os nossos irmãos, nossos queridos confrades e confreiras, a pararmos por um minuto dentro do alto daquela inquietação e perguntar qual ignorância da lei divina essa inquietação está me denunciando. Eu estou inquieto porque eu estou desconsiderando qual parte do evangelho que eu já conheço, mas não estou considerando. Então, não inquieteis com a vida, com o que comereis, nem pelo corpo, com o que você vai vestir. E aí, eu chamo novamente a ajuda de Emmanuel, no Vinha de Luz, capítulo 86, onde ele fala o seguinte: não acancelaria despreocupação nosso Mestre Jesus, quando ele diz, não vos inquieteis. Ele está dizendo, ele está pedindo apenas que nós combatamos o pessimismo crônico. Pessimismo crônico, inclusive, muito em voga, muito na moda nos dias atuais, nos dias de polarização política, nos dias de pandemia, nos dias em que nós olhamos o mundo à nossa volta e muitas vezes nós pensamos assim, nossa, será que o mal já não chegou aos extremos? Como fala a questão do Livro dos Espíritos, né, que o mal é necessário que o mal chegue aos extremos para que todos entendam a necessidade do bem e das reformas. Às vezes eu me pego olhando o mundo à minha volta e falo assim, gente, olho para cima e falo assim com o mundo espiritual, gente, aqui já não chegou no extremo, não, já, a galera já não entendeu, não, a necessidade do bem e das reformas, não tem como dar. E a gente vê que não, ainda não. Ainda falta muito para a gente entender a necessidade do bem e das reformas. Por isso que o Mestre nos pede que a gente combata o pessimismo crônico. Tanto é que lá no capítulo 24 de Mateus ele fala, a iniquidade do mundo será tamanha que o amor de muitos esfriará. Verso 12, se eu não me engano. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar até o fim para ser salvo, Emmanuel nos explica que nada mais é do que entender a imortalidade da nossa existência, do espírito que nós somos, a necessidade de nos burilarmos através dos desafios, através dos problemas, através de tudo aquilo que nos parece inicialmente um dolo, uma dor, um sofrimento, mas que nada mais é do que um convite a um aprendizado maior na nossa evolução, rumo à perfeição, rumo ao seio do nosso Pai maior. Então, quando Jesus fala, não nos inquieteis, ele está pedindo para a gente não seja esse pessimista crônico que o mundo te convida a ser. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não seja um pessimista crônico. É normal, em tempos difíceis, a gente dar aquela desanimada. Mas quando nós nos pegarmos pensando em desânimo, que nós tenhamos fé suficiente como grão de mostarda, para que nós possamos frutificar em esperança. Não é esperança do verbo esperar, esperança do verbo esperançar. O que é a esperança do verbo esperançar? É entender que a gente tem que renovar nossas atitudes mentais na obra para a qual nós fomos chamados, aprendendo a confiar que existe um Deus acima de todos e um Cristo que é nosso bom pastor, e que os dois trabalham para que nós caminhemos em direção à luz. Então, o que urge disso tudo, para que a gente não nos inquiete, é lembrarmos, nós fomos aqui chamados nessa reencarnação para mais um passo na nossa jornada evolutiva. Então, a gente não tem racionalmente o que temer. Se o espírito é imortal, se eu fui criado simples e ignorante pelas próprias mãos de Deus, pelo hálito divino e pela obra manual de Deus, e se eu tenho toda a eternidade para evoluir, do que eu posso ter medo legitimamente? Qual medo é legitimado? Se eu sei que eu sou um espírito imortal e eu tenho a eternidade para poder aprender tudo aquilo que eu preciso. Então, o que, na verdade, nós precisamos fazer é renovar nossas atitudes mentais na obra em que fomos chamados. Termos consciência que estamos aqui para burilarmos-nos, espiarmos os nossos pecados, os nossos erros, as nossas faltas anteriores, sermos provados daquilo que nós já aprendemos, mas também estamos aqui, porque nos cabe uma parte na infinita obra do Criador. Nós somos engrenagens extremamente valorosas
Nós temos um propósito de estar aqui, que vai além de nos burilarmos, vai além da nossa evolução. Então, a gente tem que mudar a nossa atitude mental. Eu não estou aqui só para espiar, eu não estou aqui só para ser provado, eu estou aqui para cooperar. Eu sou um dos grandes cooperadores do Cristo na obra do Evangelho, na obra da edificação do reino de Deus, nesse belo planeta que é a nossa orbe terrestre. E aí, Jesus nos pergunta, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então, por que você se inquieta? Se a vida é mais do que alimento, você tem medo de quê? Se o corpo é mais do que as vestes, do que você tem medo? Por que você não busca, então, o que há mais é o corpo e o alimento, e o que há mais são as vestes? E aí a gente lembra da questão 922 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, existiria uma felicidade comum a todos os espíritos reencarnados, principalmente, mas também aos desencarnados? E aí o Espírito da Verdade responde, com relação à vida material, é a posse do necessário. Guardem bem essa frase. A felicidade de nós espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, com relação à vida material, e aí, no caso, a nós encarnados, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, que aí sim vale para encarnados e desencarnados, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Consciência tranquila e fé no futuro. E especificamente para nós reencarnados nesse momento, é sabermos ter o necessário, não o supérfluo, o necessário. Isso nos trará a felicidade que nós tanto desejamos. E aí Jesus continua, olhai as aves do céu que não semeiam, nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta mesmo assim. E aí Jesus faz uma menção muito bonita ao Salmo 147, nos reiterando que os ensinamentos de Jesus também não têm grandes novidades. Ele só nos trouxe a visão definitiva sobre coisas que nós já viemos repetindo através dos tempos. O salmista, lá no Salmo 147, já falava, Deus, Yahvé, Jeová, é aquele que dá alimento aos animais e aos filhotes de corvo que gritam de fome. E é muito legal a figura dos filhotes de corvo, inclusive no paralelo a essa mensagem de Mateus, contida no Evangelho de Lucas, Lucas usa a figura do corvo, porque o corvo era tido na cultura judaica da época, e não só judaica, na cultura helenística da época de Jesus, como uma ave que era de mau agouro. Os corvozinhos, pobrezinhos, eram os portadores dos tempos difíceis, dos infortúnios, principalmente porque eles eram frequentemente vistos comendo os olhos dos cadáveres que ficavam expostos ao tempo. Então, a cultura antiga acreditava que o corvo, por comer os olhos dos cadáveres, ele trazia mau agouro, ele trazia infortúnio. E aí o salmista fala isso de forma muito interessante, né? E essa cultura é muito mais antiga do que a cultura helênica, obviamente. E aí o salmista lembra, o corvo, os filhotes de corvo que gritam, Deus alimenta mesmo assim. Ou seja, Deus alimenta até os filhotes daqueles que um dia vão nos trazer os maus agouros. Ele alimenta os filhotes daquelas aves que são prenúncio de infortúnios, e mesmo assim Deus as alimenta. Então, Jesus fazendo uma menção ao Salmo 147. E aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, versículo 7, item 7, Kardec nos comenta o seguinte, Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. Lembra que o segredo da felicidade, segundo a questão 922, é a posse do necessário para o âmbito material? Mas nós, homens reencarnados, porém, insaciáveis que nós somos, nos nossos desejos, não nas nossas necessidades. Nós somos insaciáveis nos nossos desejos. Nem sempre sabemos contentarmos-nos com o que temos. O necessário não nos basta. E aí nós reclamamos o supérfluo. João, eu espero que você esteja pensando agora nesse momento. Qual a diferença entre o necessário, a necessidade e o desejo? E aí eu vou puxar a brasa um pouco para a minha sardinha e levá-los até os conceitos psicanalíticos do comportamento humano. Uma primeira coisa que você pode identificar se é desejo é que o desejo quase nada sacia ele. Por quê?
Quando você tem um desejo satisfeito, automaticamente um desejo paralelo a ele se instala em você. E as necessidades, quando satisfeitas, elas te promovem uma sensação, geralmente mais ou menos temporária, de satisfação, de completude, de plenitude, de paz, de alegria, de felicidade. E um desejo satisfeito te mantém, só troca a sua falta de lugar. Nós desejamos aquilo que faltamos. Mas se também nos falta para o necessário, quando nos é saciado, nos causa uma tranquilidade, uma sensação de completude. Já o desejo não. O desejo saciado só muda a falta de lugar. Então você entra num ciclo vicioso de se manter à disposição e refém de saciar os seus desejos. Essa é uma primeira diferença que você tem que perceber. Se você está saciando e aquilo continua te dando uma sensação de falta, se aquilo parece que é um buraco sem fundo, se aquilo parece que nunca vai passar, é desejo. Mas a necessidade não. A necessidade você satisfaz, e se satisfazê-la na medida correta te dá uma grande sensação de paz, de alegria. E o necessário, gente, é o básico. É tudo aquilo que nos aproxima de uma vida virtuosa, como os filósofos falam. O necessário é tudo aquilo que no desencarne do corpo material o espírito possa levar consigo na erraticidade, possa seguir mantendo aquilo na sua jornada. O necessário é tudo que é eterno, imutável, perfeito e não é efêmero. O desejo, ele é transitório, ele é cruel, porque ele nunca se sacia. Ele te mantém refém e te mantém paralisado na ignorância. A necessidade, ela te dá completude e te dá também a percepção do algo a mais. A necessidade, quando bem trabalhada, ela te leva a um nível superior. O desejo te mantém rasteiro, como se fosse um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Então é necessário para que nós entendamos o que é necessidade e o que é desejo. Urge que nós comecemos a refletir sobre isso. A minha vida hoje tem mais necessidades ou mais desejos? Porque os desejos me mantêm rasteiro e me mantêm refém. Mas na necessidade, quando bem satisfeita, ela me dá uma nova visão sobre as coisas e me dá uma sensação de completude. E Emmanuel, no livro da Esperança, capítulo 85, ele nos fala o seguinte: quando puderes, como puderes e onde puderes, na pauta da consciência tranquila, cede a algo dos bens que desfrutas, em favor dos companheiros anônimos que te garantem os seus bens. Essa lição de Emmanuel, no livro da Esperança, é lindíssima, porque ela fala sobre gratidão também. Ela fala o seguinte: aquelas pessoas, você já parou para pensar nas pessoas que no trabalho anônimo delas te garantem o bem-estar material que você tem? Você já pensou nas pessoas que arrumam, por exemplo, eu vou dar um exemplo tosco, mas válido, as pessoas que arrumam, por exemplo, a gôndola dos supermercados onde você vai comprar os seus mantimentos? Você já pensou no homem do campo que vai lá e planta aquilo que você vai desfrutar? Você já pensou no nosso irmão Gari, que mantém o seu trabalho árduo, estoreico, as ruas limpas, que recolhe o lixo que você produz? Você pensa nos outros irmãos que anonimamente garantem o seu conforto material? E aí, frente a essa pergunta, Emmanuel nos incita, nos provoca: quando puderes, quanto puderes, o quanto você puder, como você puder e onde você puder. Mostra gratidão, cede algo dos bens que você desfruta, seja material ou não. Emmanuel não chega nem a exemplificar com bem material. Ele fala um abraço, um sorriso, uma gratidão, uma carta agradecendo. Faça isso. Isso sim é um exercício da consciência tranquila, que nos fala a questão 922. A posse do necessário e a consciência tranquila com fé no futuro, porque você entende o que é realmente necessário para você e para aqueles que estão à sua volta. A gratidão é necessária. Equidade é necessária. Empatia é necessária. Cooperação é necessária. Então, entendamos a partir de hoje que a consciência tranquila e o necessário, que são falados na questão 922, são interligados e perpassam pela noção de gratidão e de cooperação.
E aí, Jesus arremata com uma anedota, uma piada, uma pergunta de sentido anedótico. Qual de nós pode, inquietando, qual de nós pode se mantendo ansioso, qual de nós pode, sendo um pessimista crônico, acrescentar um côvado à nossa estatura? Um côvado é uma medida romana que equivale ao tamanho de um antebraço, em torno de 45 centímetros. E a estatura é a nossa altura mesmo. E é interessante que o côvado, e aí vem um jogo de palavras dentro da sabedoria imensa do Mestre Jesus, é interessante que a gente lembre que um côvado é uma medida de distância, não de altura. E estatura é medido em altura. Então, pode ser até, e eu ouso a achar e a preferir acreditar, que o Mestre, na verdade, nos está convidando a uma grande charada. Quem pode acrescentar uma diminuição de distância na sua estatura espiritual? Quem, inquietando, vai se tornar mais próximo da perfeição, ou que vai adiantar a sua evolução, ou que vai se tornar mais próximo do Pai? Porque inquietar-se não te leva a lugar nenhum. Inquietar-se é uma prova de desesperança. E aí, mais uma vez, Jesus, perguntando quem pode acrescentar um côvado à sua estatura, também está fazendo uma referência ao salmista. No Salmo 39, verso 6, a gente lê assim: Deus, vê, 1 palmo são os dias que me deste, minha duração é nada diante de ti. O salmista se declarando ínfimo, insignificante perante a magnitude de Deus. O que me faz acreditar que Jesus estava realmente nos chamando a atenção para o seguinte: se inquietando, você está, na verdade, se distanciando do amor de Deus. Não se inquiete, porque isso não vai te acrescentar nada na sua estatura, da sua envergadura moral, na sua estatura espiritual. E aí Jesus continua o seu argumento. E com relação às vestes, por que se inquietais? Mas é importante que nós entendamos que a veste, para o povo daquela época, ela tinha um sentido funcional tão ou maior do que o sentido estético que nós temos hoje sobre vestimenta. A vestimenta dizia de qual casta você era, sim, dizia das suas posses materiais, sim, dizia, inclusive, se você era palestino, romano, gentil, quem você era, de onde você vinha. Mas as vestes, principalmente na época de Jesus, na geografia da Palestina antiga, tinha uma função importantíssima, porque a região onde Jesus morava costumava ter variações de temperatura e de umidade muito bruscas, onde as vestes se faziam extremamente necessárias para o mínimo bem-estar. As vestes te protegiam no seu trabalho do sol, do frio, da chuva. Então, com relação às vestes, por que se inquietais, é uma pergunta que vai além ao sentido de roupa, de vestimenta. Né? Você está se inquietando como você está trabalhando, qual a veste que você está usando, qual é a veste que você está se apresentando para a sociedade. Se sua veste te diz de onde, denuncia de onde você vem, te causando constrangimento, é necessário que nós entendamos o sentido de veste, que vai muito além de vestimento. E aí, a lição nos adverte contra as inquietações improdutivas. Quando Jesus nos pergunta, né, por que vos inquietais, com que comereis e com que vestireis, segundo Emmanuel, no livro Aulas da Vida, no capítulo 5, ele nos diz, essa lição de Jesus, essas lições, no caso, né, de não poder servir a Deus e a Mammon, e todos os desdobramentos dessa lição que a gente está lendo aqui, está falando com vocês, a lição nos adverte contra as inquietações improdutivas. Lembrem-se, inquietar é se tornar ansioso. E a ansiedade, por definição clínica, médica, psiquiátrica, psicológica, é preocupação excessiva, é infrutífera, é desmedida. É uma preocupação além do necessário, sem fundamentação lógica e que te mantém aprisionado numa zona de improdutividade. Ok? Então a lição nos adverte, não sejamos, pessimistas crônicos. Porém, não nos também ensejemos a ociosidade. Tudo bem, a gente não vai ser um pessimista crônico, a gente vai ter muita esperança, a gente vai ter muita fé, a gente vai ter muita confiança de que existe um Deus lá em cima e o Mestre Jesus ao nosso lado para nos dar tudo aquilo que seja necessário para a nossa evolução espiritual, que perpassa e depende da nossa evolução moral.
e da nossa evolução material. E depende também da nossa evolução material. Eles sabem o que é necessário. E não por isso que a gente vai ter 1 minuto sequer da mínima ociosidade. Não. É confiar trabalhando. É por isso que Jesus fala, caminhar enquanto ainda há luz, e não são 12 horas as horas do dia. Vamos caminhar enquanto ainda está luz, tem luz. E aí ele começa a parte definitiva que nos leva ao ápice da nossa apresentação de hoje. Examinai. O que é examinar, gente? Examinar é você observar com racionalidade, observando padrões, decifrando mistérios, questionando e respondendo perguntas. Examinai os lírios do campo. E aí, como lírios do campo, a gente vai colocar toda a vegetação comum, a vegetação singela, a vegetação rotineira, vulgar, que crescia ali onde Jesus deveria estar fazendo a pregação. Observai esse matinho que está crescendo aqui à nossa volta. Examinai, observai como crescem. Prestem atenção, na tradução do Haroldo não está o quanto cresce, nem como eles crescem. Percebam como até os vegetais têm um processo evolutivo padronizado, frequente, mas que nunca para. Um processo evolutivo que é garantido pela própria força da existência deles. O examinar os lírios do campo leva a esse nível de perfeição de raciocínio. Examinar, observe, questione, examine os padrões, perceba padrões, questione, faça perguntas, responda às suas perguntas, vá buscar as dúvidas que você tem sobre como os lírios do campo crescem. Examinai como eles crescem. E aí, Emmanuel, no livro Aulas da Vida, ele nos fala o seguinte: esforçam-se os lírios do campo, esforçam-se com paciência desde a germinação, no próprio desenvolvimento, abstendo-se de agitações pela conquista de reservas desnecessárias com receio do futuro, por acreditarem instintivamente, nos suprimentos da vida. Então, examinai os lírios do campo, segundo esse grande ensinamento do Emmanuel, que está no capítulo 5 do livro Aulas da Vida, e a gente vai usar muito ele para essa parte. Ele está dizendo assim, o que a gente tem que examinar nos lírios do campo? O quanto que eles se esforçam com paciência, desde a semente, no próprio desenvolvimento. Ele é só uma semente. Às vezes nós somos sementes de coisas que nós nem temos ideia. Vamos frutificar em ocasiões, lugares e em situações que nós não fazemos nem ideia. Frutificações que às vezes vão ajudar a tantas pessoas que nós nem sonhamos. Enquanto semente, o lírio continua se esforçando com paciência no próprio desenvolvimento e se abstendo, não se inquietando, não tendo ansiedade pela conquista daquilo que não é necessário para o meu desenvolvimento, só pelo medo de que amanhã pode me faltar. Se nós observarmos com um certo carinho e uma certa piedade, com indulgência, benevolência e perdão as ofensas que nós cometemos contra nós mesmos, se nós fizermos um autoexame caridoso e amoroso, nós vamos perceber que muito daquilo que nos torna ávaros, que nos precipita na avareza e no egoísmo, é o nosso medo de passarmos dificuldade no futuro, é o medo de sentir dor amanhã. E aí a lição dos lírios do campo, como Emmanuel nos traz nessa belíssima reflexão, é muito válida, porque eles continuam a crescer, eles vencem a casca da semente, eles vencem a dureza do solo, eles superam a aridez, eles superam o excesso de luz, eles superam todo aquele parasita que possa vir atrapalhar a germinação do lírio, e eles vão vencendo dia após dia, sem se preocupar muito com amanhã, sem se preocupar em sentir dor, reservando tudo que é necessário para o desenvolvimento próprio de cada um. É uma lição fantástica que Emmanuel traz para a gente. E aí, Jesus fala, os lírios não labutam nem fiam, ou seja, não trabalham e nem tecem as próprias roupas, já que a gente está falando de vestimento. Os lírios não labutam, não trabalham na fiação, não trabalham criando o bicho da seda, não trabalham cultivando linho, não trabalham em nada que é referente às vestimentas dele. E continuando na lição do Aulas da Vida de Emmanuel, ele fala o seguinte, os lírios não fiam nem tecem para se mostrar na formosura que os caracteriza. Ou seja,
Os lírios são formosos pela própria criação divina, por aceitarem a condição que Deus os faz, o transforma e os faz ser. Aceitar a inexorável existência segundo a vontade de Deus. Eles aceitam que são o que são pela vontade de Deus. Todavia, nos fala Emmanuel, não desdenham fazer o que podem a fim de cooperar no enriquecimento do esforço humano. Ou seja, um lírio pode exalar mais perfume que o outro. Um lírio pode ficar mais colorido que o outro. Pode nos proporcionar esteticamente, impregnar os nossos olhos com uma beleza maior do que o outro, se houver, aliás, uma legitimidade no seu esforço íntimo, no seu esforço subjetivo. E aí Jesus nos arremata com essa belíssima metáfora, essa belíssima figura. Eu, Jesus, porém, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como Deus. E é importante que nós entendamos, Salomão é considerado pela teologia, por muitos e pela maioria, como o homem, a figura mais sábia de todos os tempos. A gente sabe que Salomão, quando foi chamado a ser rei, segundo a lenda nos conta, segundo nos conta a tradição judaica, o próprio Deus teria aparecido para Salomão e perguntado: meu filho, você vai reger o meu povo. Peça o que você quiser que eu vou te dar agora. E Salomão parou por um segundo e falou: Deus, para ser um regente digno da sua glória, eu te peço só uma coisa: sabedoria. E a lenda nos conta que Deus, então, investiu Salomão de toda a sabedoria possível para um homem. Salomão herdou de Deus, diretamente da vontade de Deus, toda a sabedoria que seria possível por um espírito naquele nível evolutivo daquela reencarnação que ele tinha. Então, Jesus está querendo dizer o seguinte: nem Salomão, com toda a sabedoria, com toda a glória de Deus refletida na imagem dele, conseguiu se vestir com a perfeição que Deus faz no lírio do campo. Olha só que aprendizado sensacional. Nem tudo que Salomão representa em termos de glória, de riqueza, de sabedoria, se iguala à singeleza da perfeição do amor de Deus traduzido num lírio do campo. Eu acho essa metáfora lindíssima. E aí eu trouxe para vocês, lá no livro de Reis, se vocês pegarem no primeiro livro de Reis, quando conta o encontro da rainha de Sabá, que era a rainha mais poderosa do mundo naquela época, convidada por Salomão para ir até a sua casa, diz que quando a rainha de Sabá chegou na casa de Salomão e viu a tamanha, toda a sabedoria de Salomão, viu a casa que ele havia construído, viu os alimentos na sua mesa, a ordem que sentavam os seus oficiais das suas forças militares, o serviço e a alegria que as pessoas serviam a Salomão, a devoção que as pessoas tinham a Salomão, a roupa que eles usavam, os copeiros e os animais que foram sacrificados, que Salomão servia a Jeová através do sacrifício, que ele ofertava a Jeová, ela ficou sem fala. A rainha mais poderosa do mundo, frente a como Salomão usava as posses materiais para servir a Deus, ficou sem palavras. Eu acho essa parte do livro de Reis espetacular. A mulher mais poderosa do mundo ficou sem palavras quando viu um irmão em família universal sabendo usar a posse material a favor das coisas espirituais. Isso é muito legal. E quando Jesus nos fala que nem Salomão, em toda a sua glória, foi tão perfeito, tão lindo aos olhos de Deus como a singeleza do lírio, é por isso que ele fala: a gente não deve se quietar, né? E aí Emmanuel fala também no livro Aulas da Vida, no capítulo 5, mas nós podemos sim, como Jesus nos fala, nem Salomão se vestiu com essa tamanha glória, mas nós podemos aprender com os lírios serenidade e aceitação, paz e trabalho, com as responsabilidades e privilégios do discernimento e da razão, que uma simples flor ainda não tem. O quanto nós podemos aprender com o lírio do campo, até nós percebemos que o lírio do campo nem princípio inteligente ainda é, ele é um princípio vital de inteligência parca ou quase nula, e nós já somos a coroa da criação, nós já somos o refinamento do princípio inteligente que o mundo pode oferecer a um espírito, o planeta Terra pode oferecer um espírito nesse estágio evolutivo. E mesmo assim, a gente consegue aprender tanta coisa examinando os lírios do campo. E isso também nos convida a olhar o mundo à nossa volta e ver como que a natureza é repleta de ensinamentos. Os teólogos
que não são da corrente da doutrina dos espíritos, os teólogos não espíritas nos chamam a atenção para essa passagem de como que Jesus usava a criação de Deus, nos chamava a atenção a observar a criação de Deus, para que através da criação nós aprendamos as coisas de Deus. E isso nos agrega muito, porque junto com o conhecimento trazido pela doutrina dos espíritos, se nós tivermos um tempo para pararmos e observarmos a criação de Deus à nossa volta, o quanto que nós não vamos aprender tamanhamente, de forma tão singela e tão prática ao mesmo tempo. E aí Jesus fala, se a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, Deus assim as vestes, até mais gloriosamente que Salomão, muito mais a vós, homens de pouca fé. Se inquietar com as coisas do mundo é ser um homem de pouca fé. Ser um pessimista crônico e se entregar à ansiedade da ignorância da lei divina, ao invés de buscarmos as respostas daquilo que nos faz sofrer na lei divina, nos torna homens e mulheres de pouca fé. E Jesus fala, gente, nem Salomão foi tão glorioso quanto essa plantinha que está aqui no chão. E se Deus faz essa plantinha com tamanha perfeição e ama essa pequena plantinha tamanhamente, pare e pense. Qual a perfeição que Deus não dedica a você, que é princípio inteligente e coroa da criação? Qual amor Deus não dedica a você? Nós sabemos, pela racionalidade, que Deus não tem como dedicar mais ou menos amor a uma criação. Deus, na sua suprema perfeição e absoluta perfeição, Ele ama por igual tudo aquilo que Ele faz. Mas, e nós? Nós já temos mais condição de sentir o amor de Deus, talvez, do que aquela plantinha singela, que ainda nem princípio inteligente é direito. Nós conseguimos sentir mais e melhor o amor de Deus. Então, o convite de Jesus é, você está se permitindo sentir o amor de Deus em você, mais até do que essa planta consegue sentir, porque você é princípio inteligente do universo. Você é a coroa da criação. E aí, Jesus arremata com essa frase fantástica que vem dar sentido a tudo que nós estamos comentando e refletindo nessa tarde. Buscai primeiramente o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, não vos preocupais, não deixai que a ignorância da lei divina nos paralise no medo, no sofrimento, na dor sem causa, na dor sem conhecimento adquirido. Usemos, sim, o medo, a dor, o sofrimento, os percalços, os problemas, os desafios para exercer a lei de Deus que nós já sabemos, já conhecemos, que já habita em nosso coração e já pode ser refletida pelas nossas atitudes em espírito. Busquemos, então, o reino e a justiça de Deus. Busquemos a reforma íntima e o aperfeiçoamento através da caridade, da benevolência, da indulgência e do perdão. E tudo que você precisa, eu te garanto, que vai te ser acrescentado, porque você já nasceu como necessário. Você já nasceu sendo uma fagulha, uma centelha do amor divino. E como Jesus respondeu a Paulo, a minha graça te basta. Quando Paulo resolveu, pela única vez, ou uma das pouquíssimas vezes que ele resolveu reclamar sobre tudo que ele passava para poder fazer o evangelho ser edificado, tanto quanto ele queria que a lei mosaica fosse edificada, Jesus respondeu para ele, minha graça te basta, Paulo. E aí Paulo entendeu. E quando a gente busca o reino e a justiça, as coisas que a gente ganha são acrescentadas. Porque a gente já tem o essencial. A gente já é portador do amor divino. E isso já deveria nos bastar. E eu trouxe 3 explicações sobre o que é buscar o reino e sua justiça. Uma, no livro Rumo Certo, nos dada por Emmanuel, no capítulo 12, onde ele fala, abstenhamos-nos de qualquer incerteza quanto ao amanhã, que venha longe ou perto. Toda segurança procede unicamente de Deus. Buscar o reino de Deus e sua justiça, segundo Emmanuel, na lição do livro Rumo Certo, é a gente se abster de qualquer incerteza. É não nos inquietar. Não praticarmos nenhum tipo de desesperança ou de desânimo. É a gente entender que tudo que a gente tem
tudo que nos deixa mais ou menos seguros, mas tudo que nos deixa seguros é unicamente procedente do Pai. Lembra? Nós já nascemos com todo o necessário. A gente já nasce sendo imensamente amado pelo Pai. Tudo que a gente ganhar, além disso, é acrescentar à nossa existência. É um acréscimo à nossa existência. A segunda explicação vem do nosso queridíssimo Hilário Silva, no livro A Vida Escreve, no capítulo 28, onde ele conta uma parábolazinha usando o próprio Jesus como personagem. E ele fala o seguinte, que Jesus, quando perguntado sobre como buscar o reino de Deus e sua justiça, o próprio Jesus teria respondido: vivamos no amor puro e na consciência tranquila, e tudo mais ser-nos-á acrescentado. Viver no amor puro e na consciência tranquila bate com a resposta da questão 922 do Livro dos Espíritos. Tenhamos o necessário. O necessário é ser amor puro. É irradiar amor puro. É conseguirmos nos abster e nos libertarmos de tudo aquilo que é desnecessário, de tudo que é desejo, de tudo que é egóico, para que a gente possa exercer plenamente o hábito da cooperação com a obra do Cristo, com a obra do Evangelho, para que nós tenhamos paz na consciência. E a terceira resposta é do nosso irmão Álvaro Reis, no livro Instruções Psicofônicas, no capítulo 3, onde ele fala que buscar o reino e sua justiça é fazermos o melhor, no melhor sentido que nós possamos pensar e no melhor sentido que nós podemos fazer. Façamos o melhor sentindo, pensando e falando o melhor que pudermos. É fazer nosso melhor no sentimento, no pensamento, na fala e nas ações. Ah, João, mas eu sou tão imperfeito. Deixa eu te contar uma coisa, confreira, confrade, querido irmão de Seara. Todos nós somos simples e imperfeitos. Todos nós somos. E se estamos todos reencarnados no mesmo planeta, é porque somos todos tão simples e imperfeitos como qualquer um. Mas, se nós primarmos pelo hábito de ofertarmos ao outro o nosso melhor sentimento, o nosso melhor pensamento e a nossa melhor fala, a nossa melhor ação, sempre, eu te garanto que esse melhor já é suficiente, porque ele é um acréscimo. Você já tem tudo o que você precisa. Você já é o reflexo do amor divino, na potencialidade máxima que um espírito reencarnado na Terra pode exercer. Então, tudo que nós precisamos para sermos mais e melhores cooperadores é ofertarmos o nosso melhor que nós já temos, independente de quão ainda falte para ser melhor ainda, mas o que você já tem. Chico, na lição, eu não vou lembrar o nome do livro, mas uma lição que ele mesmo escreve, ele fala o seguinte: Jesus, que uma das lições que ele aprendeu na obra de vida dele, Chico Xavier fala que Jesus te espera do jeito que você está agora e como você está agora, com o que você tem para ofertar agora. E ele solta aquela célebre frase: se eu fosse esperar melhores condições para começar, eu confesso que até hoje eu não teria começado. Então, se até o próprio Chico entendeu que ele tinha que começar a obra dele com o que ele era e com o que ele tinha naquele momento, independente do quanto faltava para o ideal, se até ele entendeu isso, quem somos nós para não entendermos? A gente tem que entender também que Jesus nos espera com o que nós somos e com o que nós temos hoje. Aliás, ele nos espera há 2000 anos. A gente que está atrasando por dizer: o que eu tenho ainda não é suficiente, Pai. Mestre, o que eu tenho ainda não é suficiente. O que eu tenho ainda não é ideal. Não sou digno de cooperar. É sim. É sim. Começa fazendo algo a favor de você mesmo, que isso amplifique em bem-estar de quem está à sua volta, e você já vai estar no caminho. E aí Jesus encerra essa passagem nos dizendo: não se inquieteis, tenha fé, não se preocupeis, veja as aves do céu, examinai os lírios do campo, porque a cada dia basta o seu mal. E aí a gente precisa transcender esse aprendizado, essa fala. Quando Jesus fala a cada dia, ele pode estar querendo nos convidar a entender: essa que você está hoje é só mais uma das muitas existências que você ainda vai ter. Graças a Deus por isso. Porque você é um espírito, até onde se sabe, eterno, até onde se sabe, imortal, que foi criado pelas próprias mãos de Deus Pai, onde ele soprou o hálito divino e te incutiu o princípio inteligente na sua transição para o princípio vital para o princípio inteligente. Ele te criou. E te criou para quê? Para que você progrida em direção a ele.
e se aperfeiçoe no conhecimento da lei dele, praticando a caridade, a benevolência, a indulgência, o perdão. Mas não se esqueça, basta cada dia o seu mal. E não se esqueça, você é a melhor forma de centelha divina, do amor divino que o planeta Terra pode ter. Todos nós somos. Todos nós somos a melhor forma de Deus expressar o seu amor dentro das limitações que nós temos enquanto espíritos reencarnados no planeta Terra. E agradecendo a todos vocês pela paciência, pela indulgência, pela benevolência. Eu espero que as nossas reflexões de hoje possam ter cooperado para que nossos espíritos se alegrem cada vez mais quando nós lembrarmos que, assim como os pássaros no céu, assim como os lírios do campo, nós somos bem amados do Pai e somos todos tutelados pelo Mestre Jesus. Que a paz de Deus permaneça conosco, o Mestre Jesus permaneça conosco. Muito obrigado. Amém. Foi muito bom esses ensinamentos de Jesus que você trouxe para nós nessa tarde. Nós te agradecemos muito. E agora nós vamos passar para o nosso passe, né, virtual, e depois nós temos a irradiação. Se você puder continuar conosco, será bem-vindo. Sueli, vamos à prece final? Sim. Senhor, Pai amado, Pai amoroso, nós te rendemos graças por tudo que temos, pela nossa paciência, pelas nossas virtudes, pelos nossos bens materiais e pela consciência de poder usá-los e dispô-los em favor de nós mesmos e do nosso próximo, em qualquer situação. Que possamos, Senhor, enxergar melhor, ouvir melhor e falar melhor. Melhor no sentido de amar, de praticar a caridade nas palavras, nos gestos. Perdoa, Pai, as nossas imperfeições. Estamos hoje contigo, mais juntinho de Ti, para justamente com o objetivo de nos comprometer mais com o Senhor. Que possamos ser pessoas, filhos, pais, vizinhos, amigos, melhores hoje do que nós fomos ontem. Envolva, Senhor, todos que conosco desejaram e decidiram estar nesta tarde de vibração, de caridade, de amor. Envolva todos e aqueles que não puderam estar conosco, Senhor. Esteja também com eles, aliviando suas aflições, seus corações. E, Senhor, se alegrando com eles também pela sua alegria. Senhor, obrigada, obrigada, assim seja.